de volta com a RDC Entrevista. Hoje estamos falando do PPS aqui em Pindamonhangaba. Ao lado, o presidente nacional do partido, Roberto Freire. Atualmente, na presidência do PPS, como que é administrar um partido? Olha, é enfrentar, nesse momento que nós estamos vivendo, grandes desafios. Primeiro, você ter a capacidade de manter um partido não envolvido em escândalos. E olha que não é fácil, até porque, como um partido democrático, você não pode criar nenhuma grande porteira para impedir aqueles que querem vir militar no partido, ser candidato. E você, em princípio, vai na questão da indicação, da boa-fé, de algum conhecimento, mas você, de qualquer maneira, corre certos riscos. De vez em quando a gente é surpreendido por um mal feito qualquer de um militante do partido. Isso existe. E vamos ter que conviver, em alguns momentos, com alguma dessas dificuldades. Mas o partido tem procurado até se prevenir em relação a isso, e mais do que isso, quando ocorre, rapidamente tentar enquadrar, solucionar, excluir quando necessário, para que se possa ter capacidade de chamar a sociedade para participar da política. Não podemos conviver com os malfeitos. Eles podem acontecer, mas isso é uma preocupação que, no momento em que o Brasil passa com esse grau de degenerescência da atividade política, é necessário que um presidente do partido tenha essa capacidade. E não é ele só. Todos os presidentes, todos os dirigentes, em qualquer dos níveis, estaduais e municipais. Então, essa é uma preocupação. Mas tem uma outra que é muito mais de mudança de paradigma da sociedade. É que o partido político, tal como nós conhecemos, que veio lá no século XIX, quando do início da sociedade industrial, esse partido está com seus dias contados. Isso pode demorar muito, não é dias contados, como é da nossa geração, como é individualmente. Dias contados em termos históricos, porque o mundo moderno já está indicando novas formas de organização político, partidária, de representação. A internet veio para mudar. E muda radicalmente a sociedade, muda a nossa consciência, vai mudar as instituições. Então, partido político, ou o que venha a substituir, já está começando a aparecer. Isso é um pouco daquilo que se fala, de que o mundo é uma permanente luta entre o velho e o novo. O velho que ainda não morreu e o novo que totalmente ainda não nasceu. Então, isso é um processo permanente, constante. Nós estamos vivendo isso de forma muito acirrada, porque estamos mudando paradigma. A sociedade que nós estamos vivendo, vocês jovens vão viver cenários inimagináveis. Quem é que podia imaginar que com um celular você tivesse acesso ao mundo? É tão importante que, olha, nós lutamos contra uma ditadura que na década de 60, 70 e até meados da década de 80, e naquele momento a internet era algo que meio visionário, você tinha talvez os embriões, mas não tinha daquilo. Então a luta contra a ditadura tinha um nível de conhecimento, de informação muito menos desenvolvido do que hoje, com toda essa mudança que se operou com a rede, com a internet, com o celular exercendo o papel de fotografar, de filmar, de se comunicar de imediato via blog, Twitter, e o mundo todo se integrando, que as próprias ditaduras começam a sofrer impactos muito mais severos, ditaduras muito rígidas. Basta ver o que ocorreu com o Irã, que se veio descobrir das grandes manifestações a partir exatamente desse minúsculo instrumento que a gente pensava que servia apenas como telefone, e não é. Então veja esse mundo que está aí, é o mundo da biotecnologia, da manipulação de DNA. Então é um mundo do futuro que está implicando em que todas as instituições vão ser transformadas, mudadas, novas vão surgir, algumas velhas vão resistir mais do que outras. Então, partido político é uma dessas instituições. Um presidente de partido hoje, eu pelo menos tenho essa preocupação, tem que buscar estar antenado com esse mundo futuro. Não para sobreviver como éramos, mas pelo menos estarmos presentes
naquilo que virá a ser. Falando um pouquinho agora das ações, né, desenvolvidas pelo partido. Quais são elas? Olha, o partido agora está todo ele muito envolvido na campanha. Talvez um momento privilegiado da atividade partidária. Quando você se submete à sociedade e vai ver o grau de aceitação que a sociedade tem para as suas propostas, para os seus candidatos, para os seus programas, para as suas alianças, o projeto, enfim, que você apresenta para a sociedade. Esse é um momento privilegiado, porque quando a gente vai para uma eleição, submetemos ao juízo de valor que a sociedade vai ter, seja em relação à nossa candidata, ao nosso candidato, seja em relação ao programa, à aliança que nós temos, que governo nós estamos apoiando ou vamos apoiar na campanha, qual é o nosso programa, que projeto, o que é que a gente pensa em relação à educação, o que é que pensa em relação à saúde, qual é a avaliação crítica, que proposta você tem para superar determinados gargalos, como é que você enfrenta a questão do transporte, vai discutir efetivamente o trem-bala, ou você vai tentar dar prioridade ao transporte ferroviário de carga, que é mais importante para a economia, até porque você hoje já transporta as pessoas, mas você está com pontos claros de estrangulamento no transporte de carga e de mercadoria. Transportar a nossa safra, estamos tendo dificuldade, as rodovias com grandes dificuldades pelo Brasil afora, e olha que não é São Paulo, que tem boas rodovias, aqui você, quando chega, você vê um Brasil de primeiro mundo, ainda com problemas, tem muitas desigualdades. Um dia desse eu fui para o Jardim Pantanal, que sofre os efeitos lá das enchentes, mas é por conta da crise de uma sociedade que cresceu, uma cidade, desordenadamente, porque ali não foi o rio que invadiu as casas, não. As casas tinham invadido o rio, porque tinham ocupado as margens, e isso várias cidades brasileiras têm, não é só São Paulo. Foi muito dramático em São Paulo, porque também uma inclemência de mais de 46 dias ininterruptos de chuva. Todo dia tinha lá um grande temporal. Parece que voltou, né? Infelizmente, ainda estamos sem saber bem, talvez só quando terminar esse verão. Chuva de verão, não. Isso transformou em um grande inverno, e tragédia. Mas aí é dizer que a proposta do PPS, esse é um momento privilegiado, como é de todos os partidos. Nós vamos discutir a nossa proposta, qual é o projeto nosso para a sociedade, qual é a crítica que a gente faz à política econômica, o que é que nós estamos propondo do ponto de vista educacional para melhorar a educação brasileira, que a Unesco recentemente disse que era uma das piores da América Latina. Não sei se informar isso. Olha, é dramático. Nós estamos com um governo que fala muito do povo, dos pobres, e a educação que dá para o povo brasileiro é um desastre. E não melhorou nada. Foi a cantiga da perua. Piorou. Então, essa é uma preocupação que a gente tem que começar a discutir. Até porque ninguém será, no futuro, grande, não será uma sociedade mais justa, se não tiver os olhos voltados para uma revolução educacional. O Brasil precisa disso. Então, essa discussão, o que é que pensa o PPS sobre isso? Nós temos algumas propostas, projetos, e eu posso dizer, aqui será difícil de expor, mas o PPS tem um portal. Acessem, nós estamos discutindo, nós estamos inclusive com grupos de trabalho, elaborando propostas, seja no campo da economia, no campo da educação, da saúde, inclusive naquilo que há uma certa despreocupação e que tem a ver com essas enchentes, com o crescimento desordenado, a questão urbana. Porque se fala muito da questão da reforma agrária, mas se fala muito pouco da cidade. E olha que o Brasil tem hoje mais de 70% da sua população vivendo em cidade, não é mais no campo, não. E temos que ter essa preocupação com a questão urbana. Inclusive a companheira Soninha Francini é responsável pelo grupo de trabalho que está estudando a nossa proposta para a questão urbana. Ou seja, nós estamos discutindo, queremos levar para o José Serra, que será o nosso candidato a presidente, essa nossa proposta. O que é que o PPS pensa de um programa de governo e de um projeto para o Brasil. Nós sabemos que Serra tem a capacidade de liderar um projeto desse. Ele tem também o que dizer sobre isso. Mas nós queremos dizer, mesmo como um pequeno partido, a gente quer dizer a ele o que é que a gente pensa, e não tenha dúvida, nós vamos ser ouvidos, até porque Serra é um bom ouvinte, mas é ainda melhor executor. E nesse contexto atual, como o senhor classificaria o Brasil hoje politicamente?
Olha, primeira coisa para que ninguém pensar, eu sou otimista, né? E eu acho que estamos hoje melhor do que estávamos ontem. Né? Eu costumo dizer, hoje tive um debate em que a pessoa dizia, porque na minha época a educação, então querendo contar loas em relação à educação que ele recebia. E eu disse, olha, pode ser muito boa aquela educação que você recebeu, mas evidentemente que o Brasil hoje é melhor do que quando você estava na escola, quando eu também, nessa escola que era muito boa. Sabe por quê? Porque o Brasil tinha mais de 30% da sua população analfabeta. Então não adianta dizer que era muito boa a educação para uma minoria, quando a grande maioria da população não tinha acesso a essa educação, não tinha nem a escola. Hoje nós estamos com uma educação ruim, como eu disse, uma das piores da América Latina, mas ao mesmo tempo nós avançamos na universalização. Hoje já não tem mais criança quase fora da escola. Isso no Brasil como um todo. É uma grande conquista. Não é uma conquista de hoje. Isto vem numa conquista de algum tempo. Até porque também a gente precisa acabar com essa ideia, e que Lula é muito responsável, de ficar imaginando que tem o antes e o depois dele, né? Como se o Brasil tivesse sido descoberto por ele. Eu costumo dizer que quem criou essa ideia de antes e depois é antes de Cristo e depois de Cristo, porque ele mudou a cultura ocidental, com a visão da religião cristã. Não vem outro agora me dizer que a partir dele tudo foi feito no Brasil. Para com isso, até porque o Brasil hoje é o que é, por nossos antepassados que construíram esse país. Nós estamos aí dando continuidade e precisamos ter essa consciência até para darmos uma boa continuidade, coisa que eu acho que ele não está dando, mas continuo otimista, mesmo não jogando fora oportunidades que ele jogou, nós estamos vivendo melhor do que vivíamos antes e eu espero que continue assim, que nós sempre. Agora, precisamos dar alguns saltos. O Brasil não pode se dar por satisfeito a universalização da educação. A gente precisa começar a ter de qualidade, e de qualidade para todos. Falando também na questão do Lula, né, ele colocou essa questão do PAC. Em sua opinião, como que está sendo o PAC? Está resolvendo alguma coisa? Nada, o PAC não significa... O PAC é um nome fantasia. De quê? Da junção de vários projetos que existiam no orçamento, alguns outros que foram criados, e ele denominou isso PAC. Não tem nada, é como se fosse, por exemplo, e de forma mais até primária e simplista, um programa de metas. Pegaria uma série de projetos e definiria que em tantos anos aqueles projetos vão ser executados. Foi isso que ele fez. E deu o nome de PAC. E é uma irrelevância, sabe por quê? Porque não adianta eu dizer que tem um projeto. Eu tenho que ter a capacidade de executá-lo. Projeto eu posso dizer, não, vou construir uma hidrelétrica. E essa hidrelétrica lá de Belo Monte ou de Santo Antônio, que ele fala de vez em quando, briga com o meio ambiente, a dona Dilma não entende nada de meio ambiente, ambientalista para ela, eu acho que ela pensa que é alguém que quer atravancar o progresso que ela julga que esses seus programas e projetos do parque. Pois bem, aquelas duas hidrelétricas lá de Rondônia, está previsto no orçamento brasileiro como um projeto no Plano Energético Nacional há pelo menos 12 anos. E não saiu ainda do papel. Temos um projeto executivo recente, estamos discutindo a licitação paralisada por conta da falta de relatório de impacto ambiental do RIMA. Estamos ainda desenvolvendo alguns projetos que precisam ser aprovados pelo próprio IBAMA, pelos mecanismos de total liberação da obra. Pouca coisa foi feito. Mas se você pegar o governo na sua megalomania, vai dizer que muito foi feito, é obra do PAC. Aí você vai ver o que efetivamente foi concluído, foi feito. Aí é de uma ridicularia atroz. Menos de 30% de tudo que foi proposto pelo PAC ali junto, naquele ajuntamento, com recursos de bilhões e bilhões de reais, você vai ver, pouco foi aplicado, pouco foi terminado, e é um balanço final que beira a raiz do ridículo. Conversamos então
com Roberto Freire, ele que é presidente nacional do PPS, que está aqui no Vale do Paraíba para inaugurar a sede do partido aqui em Pinda. Muito obrigada pela participação. Obrigado a você. Prazer, satisfação.